quando diz, dizem ao sumo sacerdote, se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? E aí o evangelista diz: Caifás não falou isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. Ou seja, aqui o evangelista está flagrando uma infalibilidade do sumo sacerdote enquanto sumo sacerdote, não enquanto pessoa individual. Assim como Pedro, ele negou o Senhor, pecou, portanto. Assim como Pedro, um instante depois de ser iluminado pela fé, ele cai na carne e diz para Jesus: olha, não, essa coisa de cruz não. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Enquanto homem, este mesmo homem que estava tramando a morte de Jesus gozou, segundo o evangelista, de uma infalibilidade. É disso que nós estamos falando, uma vez que o Novo Testamento não pode ser inferior ao Antigo. Sobre a infalibilidade da igreja, sobre a infalibilidade do Papa, Jesus mesmo disse: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, uma vez reerguido, confirma os teus irmãos. A ele como ofício, a ele em primeira pessoa. Ou seja, a partir do momento em que Cristo mesmo diz que orou, o verbo, o Deus encarnado, orou para que a fé de Pedro não desfaleça, ele está dando como penhor a sua própria oração, né? Sobre a infalibilidade da igreja, Jesus disse ali em Mateus 16, 18 seguintes, que as portas do Hades, as portas da morte, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Nesse versículo, os padres da igreja são concordes maximamente. As portas do Hades são as heresias. Ou seja, a igreja, ela não pode perecer debaixo da heresia na sua totalidade. Isso não pode acontecer. E o próprio Jesus fala algo disso quando ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em diversas outras passagens do Novo Testamento em que Jesus arroga aquele que crê, aquele que conhece a sua voz, aquele que escuta a sua voz, aquele que viu a luz, aquele que dá testemunho. Ou seja, há de fato um instinto interior dado pela graça, pela qual o homem pode crer. Então, sim, nós podemos falar de uma infalibilidade da igreja nesse sentido. Ademais, né, quando o senhor fala sobre que isso não significa uma primazia jurídica, a questão me parece que ser a seguinte: os primeiros cristãos, quer dizer, a igreja dos primeiros séculos, não entendeu assim, porque recorria a Roma quando havia alguma controvérsia. E isso é uma constante ao longo da história da igreja no primeiro milênio. É muito interessante que recentemente houve um diálogo entre católicos e ortodoxos em que no final, eles firmamos, digamos assim, um acordo, um compromisso, em que eles reconhecem que há a primazia de honra, indiscutivelmente, no primeiro milênio, e muitas vezes Pedro, nesse caso, o Papa, foi chamado a, pelo menos, ratificar as decisões até dos concílios, no concílio de Constantinopla, por exemplo, no sexto concílio ecumênico de Trullos, né? Ele deu a sua ratificação, o seu consentimento, em outros concílios também. Por exemplo, no concílio de Calcedônia, o Papa não aceitou o cânone 28 e o concílio acatou, né? No sentido de que, de fato, você tem uma preeminência da Igreja de Roma. A gente vai falar pode concluir, da Igreja de Roma ali.
O que mostra que o entendimento não era esse, que era simplesmente uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Que tá lá, mas... Podemos? Maravilha. Ok. Bom, vou tentar pegar aqui alguns pontos que o padre mencionou. O padre mencionou de novo Lucas 22:32, dizendo que Jesus ele orou ali em primeira mão por Pedro, e tu quando te converteres confirma os teus irmãos. Eu já dei uma brevíssima exposição sobre isso, explicando que o verbo ali esterizo, confirmar, ele é aplicado, ele é usado pelo próprio Deus, ele é usado por Cristo, ele é usado ali por vários outros irmãos, não necessariamente bispos ou presbíteros, mas irmãos comuns no contexto neotestamentário. Então, diante disso, não voltaria a esse ponto. Mas o que acontece? É verdade que Jesus orou, evidentemente, por Pedro, em Lucas 22:32, mas ele também orou por vários outros discípulos em João 17, na chamada oração sacerdotal. Assim, é classicamente, tradicionalmente, chamada de oração sacerdotal. Obviamente que a oração envolveu tantas outras coisas, para que Deus não permitisse que os discípulos, enfim, caíssem ali em N problemas, que Deus os livrasse do mal e aquela coisa toda, mas Jesus não orou exclusivamente por Pedro. Em Mateus 16:18, o senhor citou que as portas do Hades são unanimemente vistas pelos pais da igreja como uma referência à heresia. Eu teria que, de fato, dar uma olhada para ver se essa informação assim procede, mas fazendo um voto de confiança no que o senhor disse. A questão é que... Perdão, por favor, pode. Eu não queria dizer que foi unânime. Mas tá, entendi, assim... mas grande parte, eu entendi. Perfeito. Obrigado pela colocação. Então, o que acontece? Mas aí que nós entramos em, mais uma vez, o problema da tradição, né? O fato de vários pais da igreja dizerem que as portas do Hades, o Hades é a heresia, não tem nada a ver. A palavra grega Hades é morte, ela equivale ao hebraico Sheol, o mundo dos mortos, ou seja, porque Jesus é a ressurreição e a vida, a igreja que crê nele, que é a ressurreição e a vida, ela passou da morte para a vida, logo ela não precisa temer a morte. Então, as portas do Hades, que é uma terminologia emprestada de um contexto semítico, das portas do Sheol, presente em Jó, presente nos Salmos, presente em tantos textos, a ideia é, vocês não precisam se preocupar com a morte. Por quê? Porque eu, Cristo, sou a ressurreição e a vida. Claro que contextualizando e parafraseando a fala dele. Além disso, o senhor mencionou num primeiro ponto que Caifás, por exemplo, ele, em João capítulo 11, ele teria sido dotado de uma infalibilidade naquele momento, mas o texto não diz isso. O infalível foi o Deus que, desde a eternidade, ao prever a entrada do pecado no mundo, ele já separou o Cordeiro de Deus ali, que foi morto desde antes da fundação do mundo, para que este morresse, por exemplo, pela humanidade. Então não há uma infalibilidade de Caifás. Caifás é um mero instrumento de Deus ou do Espírito Santo, como queiramos naquele contexto. Apesar de ser um antagonista de Jesus naquele momento, ele é um instrumento de Deus e do seu Espírito para trazer uma profecia. A profecia é, sim, inerrante, não um instrumento que atrás, ou o vaso que atrás, ou o canal que atrás, no caso Caifás, né? Eu creio que isso não valida uma hipotética, por exemplo, infalibilidade dele, e ainda que este fosse o caso, isso não validaria, por uma hipotética sucessão apostólica, todas as demais falas, quando o Papa fala ex cátedra e assim por diante. Salvo engano, ao longo de toda a história da igreja, teve 2 situações apenas que isso ocorreu em termos de mariologia. Depois o senhor pode me corrigir. Então, você não tem isso, por exemplo, no Novo Testamento. Então, a percepção que eu tenho às vezes, padre, é que o desenvolvimento da história da igreja, sobretudo após o ano 100 da nossa era, isto é, com o fechamento do cânon, ano 100, 200, enfim, entrando a Idade Média dentro, pais da igreja e assim por diante, aquilo que é desenvolvido a posteriori, ele é retroagido teológica e hermeneuticamente, e por que não dizer exegeticamente, para que a Escritura venha validar, portanto, a tradição católica. É a impressão que eu tenho, e sendo absolutamente franco com o senhor, eu creio que é a impressão em geral que os protestantes têm, é isso. Então, desenvolvimentos a posteriori, e que eu diga a Mariologia, que daqui a pouco talvez nós vamos entrar nisso, e bem mais tardio, século XVII, século XVIII, século XIX, né? A própria infalibilidade papal é bem tardia. Então você pega um elemento de séculos depois, de mais de 1000 anos, e você busca retroagi-lo e procurar um texto bíblico para ver onde esse dogma papal se encaixa. Quer dizer, ele não está claro na Bíblia, é a impressão que eu tenho,
mas eu vou tentar pegar alguns textos e costurá-los, porque ali eu poderia então ver a infalibilidade papal, ainda que a Bíblia não mencione papa, ainda que ela não mencione essa tal infalibilidade, ainda que ela não mencione N outras coisas, né, doutrinas e dogmas. Então eu tento, numa espécie de hermenêutica de retrovisor, eu retroajo historicamente esse elemento e anacronicamente eu aponto para o Novo Testamento como se esses dados, doutrinas, dogmas estivessem ali presentes e não estão, né? E nem permite-nos, a meu ver, serem ali inferidos. Mas, de forma geral, é isso, eu não quero extrapolar aqui o tempo. Pronto. Perdão. Então, só para dizer o seguinte, né? Mais uma vez, João 17, Lucas 22, repete o mesmo padrão. Aquilo que Jesus faz por todos, ele faz por Pedro em primeira pessoa. Depois, as portas do Hades e do Sheol, mas existe o múltiplo sentido, né? Também esse sentido que o senhor falou, mas eu só quis dizer ali que a interpretação dos pais da igreja, de vários deles, vão nesse sentido. Sobre infalibilidade, eu acho que o texto de João, embora ele não diga ex professo, que o sumo sacerdote foi infalível, mas ele diz assim, Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus. Ou seja, ele fala de uma profecia que, inclusive, é a despeito do caráter dele, pelo ofício, sendo sumo sacerdote. E eu acho interessante pegar esse tema da retroação que o senhor falou, porque eu acho que é um tema teologicamente profundo. Que é o seguinte, há muitas coisas na história do cristianismo que elas estão presentes de maneira bruta, embrionária na divina revelação. E que hoje, para nós, são pacíficas, mas que um dia não foram. Então, por exemplo, né, quando Nestório foi contra que se chamasse, por exemplo, Maria de Teotocos, mãe de Deus, ou dissesse que Jesus era Deus, ele estava muito mais a favor na expressão de que fosse dito de um modo... O argumento dele era sempre esse. É uma linguagem nova, vocês estão utilizando uma linguagem que não está na Escritura, uma linguagem que não está na Bíblia, mas a igreja entendeu, olha, tudo bem, mas essa linguagem ajuda a entender o que está lá. Alguém poderia dizer, não, o Novo Testamento não diz de maneira explícita, rasgada, que Jesus Cristo é Deus, mas a igreja depois, crendo que Cristo é Deus, interpreta os textos do Novo Testamento para reafirmar sua doutrina. Isso sobre a Santíssima Trindade, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre que nós somos salvos pela graça ou pelas obras, como queria Pelágio. Quer dizer, esses debates que aconteceram ao longo do primeiro milênio, em algum momento sempre se disse dessa ou de outra maneira isso aqui, né? E o que me garante que não é uma mera retroação? O que me garante que não é uma mera retroação é, de um lado, quando eu entendo a divina revelação e as implicações necessárias que estão dentro dela, e isso, por exemplo, tem plena proporcionalidade com os dogmas que a igreja definiu ao longo dos séculos, e com a praxis da igreja, que tem uma coerência histórica impressionante, né? Então, por exemplo, nós não vamos encontrar um rito eucarístico descrito detalhadamente no Novo Testamento. Porém, é muito interessante que todas as igrejas que reivindicam a sucessão apostólica celebram a Eucaristia do mesmo modo. Ou seja, essa praxis contínua, que pode ser, inclusive, detectada ao longo dos séculos, ela é uma demonstração de que nós não estamos lidando com uma retroprojeção, mas com elementos embrionários que estavam presentes e que depois foram desenviscerados.
Faço duas asserções rápidas. Uma, a São Vincent de Lerins, São Vicente de Lerins, como nós dizemos em português, que no seu comunitório fala sobre o desenvolvimento da fé cristã. E o St. John Henry Newman, que agora vai ser proclamado doutor da igreja, que no seu ensaio sobre o desenvolvimento da fé, ele também fala sobre que o desenvolvimento da fé, muitas vezes, ele é como uma metamorfose de uma lagarta em borboleta. Parece que é descontínuo, mas não é. Os princípios estão todos lá. No caso do primado, os princípios estão aqui no Novo Testamento.